Prometi, eu não poderia falhar, não poderia deixar de apresentar para vocês que estiveram comigo lá no domingo, acordaram às 5 horas da manhã, a aula complementar que eu estou disponibilizando agora no YouTube, vou enviar para o e-mail de todos vocês, que é o segundo caso prático. Não foi por falta de planejamento, nós nos esforçamos ao máximo aí para poder levar para todos vocês que acompanharam a aula algo muito prático e algo muito preciso sobre ler, entender e pesquisar jurisprudência. Então, vou fazer agora a segunda pesquisa, que foi aquela que faltou, aquele nosso material. Eu já separei aqui, para quem não lembra. O segundo caso que eu bolei para que a gente faça uma pesquisa, ele envolve a aplicação, a incidência de multa pelo descumprimento de uma obrigação, de uma ordem judicial. Então, lembra, né, o que foi tratado no curso. Sempre quando eu for fazer buscas por jurisprudência, antes disso eu tenho que me planejar, eu tenho que fazer um planejamento, para que essa busca não seja aleatória e eu acabe dispersando nessa busca. Então, a partir do conhecimento teórico lá básico de jurisprudência, o conhecimento mínimo, entendendo quais são as ferramentas que estão à minha disposição para que eu possa fazer as buscas, eu tenho que fazer o meu planejamento de busca de jurisprudência. Então, aqui, ó, está o caso para vocês. Existe a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, e após sucessivas determinações judiciais, a multa alcançou o valor de R$1 milhão, em caso cuja condenação foi no valor de R$20 mil. Então, para que a gente entenda, existe uma condenação principal que se discutia no processo, de ordem que gerou uma condenação no valor de R$20 mil, mas nessa discussão também houve a imposição de uma multa e que o valor total dessa multa atingiu o valor de R$1 milhão. Como os tribunais encaram isso? Então, eu já separei aqui algumas coisas para que a gente possa buscar. Então, eu já fiz aquela separação de palavras-chave, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho palavras-chave já destacadas, né? Quais são as palavras que comumente as jurisprudências se referem ao tema? Então, eu já botei aqui, ó, as trentes, multa, obrigação, descumprimento. Então, eu já tenho um conhecimento prévio de quais são as palavras-chave comumente utilizadas nas emendas das jurisprudências quando o tema envolve o que eu estou pesquisando. E eu também separei, objetivei aquilo que eu quero pesquisar. Então, eu já fiz as perguntas, aquelas que nós vimos. É possível a manutenção do valor, do referido valor como multa, no caso R$1 milhão, em caso de redução, quais os critérios para a redução? 2, a multa é devida a quem? Quem vai receber essa multa pelo descumprimento de uma ordem judicial? E 3, é obrigatória a intimação pessoal na obrigação de fazer ou não fazer? Então, eu separei ali 3 perguntas que seriam interessantes no meu caso. Eu lembro que para vocês, dependendo do que vocês estiverem pesquisando, as perguntas seriam outras. Então, isso faz parte do que nós vimos, o planejamento para que eu possa buscar uma jurisprudência que vai responder às minhas perguntas. E talvez não tenha ficado tão claro, a pesquisa de jurisprudência, ela não vai resultar necessariamente naquilo que eu quero, na resposta que eu quero. A pesquisa da jurisprudência, ela passa por conhecer, né, ela deve ser conhecer qual o entendimento dos tribunais nesse tema. Por quê? Se eu busco uma decisão isolada que interesse ao meu pensamento, lembra que isso não é jurisprudência. Jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais em determinado sentido. Então, uma decisão isolada, ela não significa, ela não é sinônimo de jurisprudência. Então, o que eu busco quando eu pesquiso não é algo que me interessa, mas o entendimento dos tribunais naquele sentido. Então, vamos agora fazer a pesquisa. Eu vou até diminuir aqui para a gente poder ter um espaço melhor. Site dos tribunais, que era que eu estava abrindo. Vamos lá.
Vamos começar pelo STJ, seguindo aquela mesma rotina que nós definimos. Vou lá no... Deixa eu voltar aqui, que ficou muito rápido, né? Lembra aqui, ó. Olha onde está meu mouse. Jurisprudência, mais opções. Né? Eu, como disse para vocês, prefiro iniciar logo por pesquisa pronta, porque muitas vezes o tribunal já se organizou e já deixou isso preparado para mim. Então, olha o meu mouse. Cadê? Onde está o meu mouse? Pesquisa pronta. Vai abrir uma outra janelinha. Eu vou para pesquisa pronta. E aqui eu vou digitar aqui, ó. Tem as trends. Ver se com as trends a gente acha alguma coisa. Pesquisar. Bom, direito administrativo. Talvez não seja a minha situação. A minha ideia é mais no campo do processo civil. Então, vamos lá. Obrigação de fazer ou não fazer. Intimação pessoal. Olha aqui uma das minhas perguntas. É obrigatória a intimação pessoal na obrigação de fazer ou não fazer? Opa! Olha aí que bacana. Eu já tenho aqui alguma coisa, ó. Abrindo aqui a minha pesquisa pronta. Eu separei aqui, ó, esse primeiro... Abrindo. Bom, ó, julgado de 7 de maio de 2020. Há pouco mais de um mês, hoje é dia 9/6. Agravo interno, súmula 410. Vamos ver. Olha o que diz aqui o item 4. Nos termos da súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa para o agravo. Então, o que acontece? Eu fiz pesquisa pronta, só que lá naquela ordem que nós vimos, eu tenho uma súmula já falando sobre o caso. Então, eu falei para vocês, o STJ tem algo muito bacana, que são as súmulas anotadas. Então, eu posso vir aqui, ó, deixa eu ver, súmula anotada, súmulas anotadas, eu já sei o número da súmula, súmula 410, número da súmula 410. Então, estou fazendo a pesquisa. Bom, vamos abrir aqui, ó, qual é o entendimento. Olha o que diz aí a súmula 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, uma das minhas perguntas já está respondida. Eu não preciso continuar me aprofundando na pesquisa nesse sentido, porque eu já tenho uma súmula. E lembra que súmula é o extrato, é o segundo passo ali da jurisprudência, a jurisprudência consolidada naquele sentido. E aí, eu tenho aqui, eu poderia ler, continuar, mas eu já respondi a minha pergunta. Então, o que eu faço geralmente? Eu faço isso aqui, ó, copio e já mando lá. É obrigatória, eu coloco sim, segundo a súmula 410 do STJ. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é só um extrato. Depois eu pego essas respostas, essa pesquisa que eu fiz e insiro dentro da petição que eu esteja produzindo. Então, aqui daqui eu vou tirar o que me interessa e levar para dentro da petição. Então, isso aqui é como se fosse um rascunho que eu estou escrevendo dentro dentro aqui do meu editor de texto. É possível que vocês já façam isso direto dentro da petição de vocês. Com o tempo vocês vão ver que é mais fácil até. Eu abro dentro da petição que eu estou trabalhando, dentro da decisão que porventura você esteja fazendo, você abre um espaço e já vai inserindo todos esses dados no espaço indicado da petição. A multa, então beleza, a 3 já está respondida. Vamos lá para a próxima pergunta. A quem é devida a multa? Né? Vamos ver se eu tenho também já na pesquisa pronta alguma coisa sobre isso. Disposição, tratamento médico, não é o caso, ação de exibição, multa diária, valor, razoabilidade. Opa, mas isso aqui vai me interessar para a pergunta 1. É possível a manutenção do valor como multa em caso de reduções? Quais os critérios? Multa diária, olha só. Vamos ver aqui. Tem uma pesquisa pronta sobre multa diária, multa combinatória, valor, redução, olha só, impossibilidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ó, maio de 2020,
2020. A decisão, coerção indireta, das três, então é recomendável utilizar apenas critério comparativo entre o valor da... Opa, olha aqui, ó. Não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal, no nosso caso que eu estou pesquisando é R$20 mil, e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento da sua fixação e a prestação de que deve ser adimplida. Ou seja, o entendimento aqui da pesquisa pronta, tá? O que me dá mais segurança de já saber que é o entendimento do tribunal. É que o valor total nem sempre é o único, deve ser, o valor total da multa deve ser confrontado com o valor da obrigação. Deve existir uma análise da combinação da multa diária, ou seja, eu analiso quanto foi arbitrado no dia a dia e como isso foi projetado ao longo do tempo. Olha só, tendo sido a multa combinatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta. Então, imagina, uma obrigação aí no valor de R$100 por dia da exclusão do nome de alguém de cadastro de maus pagadores. R$100 me parece razoável ao caso, à realidade social. Então, se mesmo assim há uma recalcitrância daquele que deveria se abster de praticar o ato em realizar isso, há uma proporcionalidade. Então, quanto isso pode atingir ao longo de 1 ano, de 2 anos? Admite-se excepcionalmente, um teto para fixação da multa combinatória como forma de manter a relação da proporcionalidade. Aqui uma experiência com vocês, eu vejo muitas decisões, muitos juízes, eles estipulam o valor da multa e já dizem um dia, né, para um dia, uma quantidade de dia para poder valer aquela multa. Então, é deveras importante que eu saiba essa ideia. Eu vou olhar o caso concreto e não vou me preocupar tanto com o valor total. No nosso caso ali, R$1 milhão comparado com R$20 mil. Mas como se atingiu esse valor de R$1 milhão? Ora, se houve a determinação lá inicial de uma multa para retirada, para exclusão do nome de alguém, dos órgãos de maus pagadores, a um valor de uma multa de R$5 mil ao dia, me parece desproporcional, desarrazoado. Mas se há um valor compatível, adequado com a realidade, se ele atingir um alto valor, você deve, segundo a orientação da jurisprudência, manter esse caso. Então, vamos continuar aqui, ó. Razoabilidade, proporcionalidade, o teto, fixação é excepcional, a fixação de um teto. Então, eu posso escolher aqui, ó, como eu gosto de fazer, né? Você abre aqui, olha onde está o meu mouse, ementa sem formatação, eu copio, Ctrl C, e é possível a manutenção do valor referido como multa. Eu separo aqui a pergunta. É possível a manutenção do referido valor como multa? Sim, é possível a manutenção de multa com valor superior ao da obrigação principal. Ok? Em caso de redução, quais os critérios para tanto? É admissível, ou é admitido, né? Admitida a redução em caso de ausência de proporcionalidade e razoabilidade
É admitida a redução em caso de ausência de proporcionalidade e razoabilidade quando da fixação. Deixa eu só copiar aqui, ó. Deixa eu soltar aqui, ó. Em fixação, como é que ele fala? No momento da fixação, é admitida a redução em caso de ausência de proporcionalidade quando da fixação é isso, né? Então, eu já dou um... Deixa eu salvar aqui. Olha aí, que bacana. Então, eu já consegui parte das respostas que eu buscava e eu vou agora para uma última pergunta. Pessoal, antes disso, né? Aí eu copio para lá, mas sabe o que também é muito bacana quando você tem o tempo? Você vai aqui, ó, íntegra do acórdão, aí você vai relatório e voto. Por que isso, Leonardo? O relatório e o voto, eles vão te apresentar a construção do raciocínio até aquela ementa. Então, a ementa, que é o resumo do julgado, né, ele é um fruto do relatório e do voto. E o relatório e o voto, eles vão te demonstrar qual foi, né, a linha de raciocínio para chegar. Salvo engano, esse caso aqui, que foi julgado agora em maio, a multa chegou a 3 milhões. 3 milhões, vamos ver aqui se ele fala. 400 mil, não, o valor das trentes, 400 mil reais. Havia limitação de 400 mil. Vamos ver aqui se ele fala qual é o valor final. Não sei se ele fala aqui. Vamos ver se a gente acha rapidinho. Eu acabei, pessoal, não estudando. Foi aqui, ao vivo, né, a busca pela jurisprudência. Olha, a má conduta, no caso em apreço, algumas condutas, né, recalcitrância perdurou por um longo período, olha só, o que eu estava falando, de 27/10/2014 a 18/9/2015, quase um ano sem que a empresa cumprisse a obrigação que foi determinada, né? Olha que coisa bacana, que julgado. Bom, aqui não fala, na verdade eu não agora, para não tornar enfadonha essa aula, eu não vou analisar, mas aqui um valor alto de multa. Então, quando você lê o relatório e o voto, você consegue entender qual a construção de raciocínio para aquele julgado. Então, já respondi 2 perguntas, falta respondermos uma pergunta, né? Aqui, já na pesquisa pronta do STJ, ele já me deu as respostas, falta a gente... uma da súmula anotada, é muito bacana essa súmula anotada, vamos voltar lá, pesquisa, jurisprudência, né? Vamos botar as trentes e devida, vamos ver aqui. Vamos ver se diz aqui multa diária, inaplicabilidade. Aqui ela é devida. Parâmetros de fixação. Especial, multa diária. Devida. Vamos inserir ali mais um item, autor. Vou botar aqui. Multa diária é devida e autor. Deixa eu ver se tem 14. Opa, já diminuiu aqui, ó. Vamos ver, multa diária, combinação. Sentença no campo.
ver. Quem é que tem direito ao recebimento da multa diária? Imposição. Multa diária devida. Identificado pelo próprio autor. Vamos lá. Extraente, multa diária razoável, proporcional. Vamos lá. Strings. Eu tive que mudar, ó. Eu tive que mudar um pouco ali a pesquisa até conseguir encontrar algum. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu fui lá e coloquei assim, ó. Dá uma olhadinha bem aqui, ó. Bem aqui. Astraentes e, entre aspas, ao autor. Olha a dificuldade que a gente tem para pesquisar. Eu pesquisei, apareceu aqui, ó, 20 acórdãos. 20 acórdãos. E aí eu achei um julgado aqui, ó. Aí você vai pesquisando. Pessoal, assim, é uma mineração que você tem que fazer, né? Então você vai, pesquisa. Olha só, cadê? Aí eu achei aqui, ó. A quem é devido, né? A quem deve receber, porque existia um debate que essa multa em tese seria devida ao Estado, porque o descumprimento seria para uma decisão estatal, mas olha só. O êxito da parte da ação principal, não é isso. Contraste. Aqui, ó. Não, acho que depois dessa. Olha só o que eu achei aqui. Olha só. Embora o texto não seja expresso sobre o tema, inexiste lacuna legal no ponto, pertencendo exclusivamente ao autor da ação crédito decorrente da astraentes. Achei aqui, e aí eu vou lá e eu faço o quê? Ele indica qual foi, ementa sem formatação, copio, volto lá para o meu texto, a multa é devida a quem? O crédito decorrente da multa o crédito é devido ao autor. Aí, ponto, eu já separo a minha jurisprudência. Olha aí que bacana. Demorou? Mas nós achamos e está pronta a nossa pesquisa. Nós fizemos muitas pesquisas no site do STJ. Eu vou no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é uma grande fonte lá, muitas decisões. Então, olha só. O site do Tribunal de Justiça de São Paulo é muito fácil também. Esse aqui é o site, é o principal, tá? Então, você entra no site, bem aqui, ó. Na tela principal já tem jurisprudência. Então, você abriu uma tela um pouco diferente da tela do Tribunal de Justiça do STJ. Pessoal, só uma coisa. Quem advoga nos juizados especiais civis aqui do Acre, eu vou já dar uma super dica, né? Quem for ficar até o final do vídeo, tem uma dica muito importante de como pesquisar jurisprudência das turmas recursais aqui do estado do Acre. Mas, olha só, olha como é muito fácil. Então, eu posso botar aqui, ó, astraentes e, vamos lá, ao autor. Vamos ver o que eu acho no Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito disso. Vamos ver. Pesquisando, muita jurisprudência, né? Já estou fazendo pesquisa. Já pesquisou? Não? Pesquisa. Estou pesquisando. Olha a quantidade, 12.650 acórdãos. São de obrigação de fazer, descumprimento de sentença, decisão interlocutória quem deferiu, desconsideração, não é bem isso. Vamos ver aqui, ó.
Direito privado, coautora, incorporação. Opa, as três aqui, ó. Contrato bancário, obrigação de fazer, reparatório de danos, sentença de procedência em parte, insurgência do réu, conta corrente bloqueada pela instituição, correntista impedido de acesso ao valor depositado por terceiro, regularidade do ato não demonstrado, desbloqueio que se impõe. Olha só, provavelmente nesse caso aqui, o correntista teve a conta bloqueada, havia uma determinação para que o banco desbloqueasse e ele não fez. Vamos ver, ó. E aí ele te dá a ementa. Você clica lá no PDF, ele vai te dar o completo, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já te traz a ementa e o relatório e voto, é muito bacana isso. Aí você marca lá que não é robô, envia. Aí ele já te dá a ementa, relatório e voto. Olha só, o acórdão, né? Aí ele te dá a ementa, contrato bancário, obrigação de fazer, réu. Vocês viram que é um pouquinho diferente como o STJ apresenta, né? As três, previsão legal, multa diária adequada e razoável, aquilo que nós já vimos, manutenção, ou seja, eles mantiveram. Ó, aí ele vai trazer já o relatório e o voto. Diz o relatório. Vamos ver quanto é que foi o valor total aqui. Vamos ver se ele diz aqui qual foi o valor total da multa. 8 mil de danos morais. Não se cogita que a exorbitância da multa diária 25, ó, R$500 ao dia. Ou seja, o TJ, nesse julgado aqui, ele está adequado ao que o STJ diz. Ele não olhou o valor total, mas ele olhou quanto foi arbitrado ao dia, R$500 por dia. Então, ele diz que isso é razoável. Ao dia, com limitação de R$5.000. Ou seja, até 10 dias, né? Então, ele entendeu que R$5.000 é um valor adequado. Eu posso copiar isso aqui, ó. Vou lá e copio para dentro da minha pesquisa. Agora, galera que pesquisa jurisprudência das turmas recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, www.tjc.jus.br. Olha que bacana. Eu vou dar uma dica, isso aí não é todo mundo que conhece. O nosso site do tribunal aqui também é muito bacana. Esse aqui é o site principal. Logo embaixo aqui, ó, você vai baixar um pouquinho, você vai ver jurisprudência. Você vai ver que o ambiente é muito parecido com o do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí eu vou lá, eu posso fazer uma consulta simples e uma consulta completa. Eu sempre busco a consulta completa, é mais fácil. Então, olha só, eu vou fazer aqui, ó, as treintes. Só que agora eu vou pesquisar nas turmas recursais. Olha que bacana. Eu tenho que conhecer, óbvio, a estrutura do tribunal. Eu venho aqui, ó, órgão julgador. Olha onde está o meu cursor aqui. Órgão julgador. Eu vou lá embaixo, ó. Turmas de recurso. Eu seleciono todas. Primeira e segunda turma aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, eu só tenho 2 turmas recursais. Seleciono. E aqui, ó, aqui é que está. Eu também seleciono o colégio recursal. Por quê? Porque aí ele vai me limitar a esses órgãos julgadores. Vamos ver o que as turmas recursais aqui do Estado do Acre pensam sobre as treintes. Pesquisar. Opa, olha lá. 1001 acórdãos. Olha só. Segunda turma recursal. Vamos ver aqui, ó. Julgamento recente aí, ó. 4 de junho. Fazendário. As treintes para o caso de descumprimento mantido, ó. Vamos ver o que ele fala aqui. O site do tribunal está com um problema, então eu não vou conseguir abrir igual o do TJ de São Paulo. Provimento parcial apresentado sem condenação. Olha só, aquilo que eu falei para vocês, eles mantiveram nesse julgado aqui, ó, em razão da periodicidade, limitou a 30 dias. Então, se a empresa não cumpriu, se a parte não cumpriu, né, aquele que deveria cumprir, com certeza foi mantido. Recurso inominado, pagamento de taxa preliminar, afastado, não repasse de valores, responsabilidade objetiva, falha na segurança, intermediação, obrigação de fazer possível de ser cumprida, fixação de astrentes para o caso de descumprimento mantida. Então, provavelmente a empresa buscava aqui o desfazimento da obrigação, mas em razão dessa razoabilidade aí foi mantida. Olha, eu estou tentando abrir aqui, não consigo. Ó. Será que vamos conseguir? Não sou robô. Vocês viram que o procedimento aqui é igual ao do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ó,
tá com problema aí a busca de jurisprudência, mas o formato vai ser igual ao do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, muito obrigado, espero ter colaborado aí com a parte prática para vocês. E aí eu vou dar uma notícia de primeira mão, eu vou fazer uma outra aula, nós vamos fazer uma outra aula com outro tema, e então não percam, vem novidades por aí, valeu? Pessoal, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.